Romanos capítulo 6, versículo 8. Está na tela agora? Vamos ler. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. Preste atenção. A morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, está falando de nós agora aqui, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade. Agora vamos ao final do texto. Mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas sim da graça. Aleluia! Você pode dar um aleluia onde você estiver aí? Fala, eu não estou mais debaixo da lei, estou debaixo da graça. Glória a Deus. Mais uma vez o tema da palavra de hoje a palavra é livre, né? O pastor Wilson liberou para cada pastor local ministrar algo, e eu meditando no meu espírito, hoje é um dia em que estão falando-se muito, né, da Páscoa, da ressurreição de Jesus. Hoje é domingo, Jesus ressuscitou num domingo, ao terceiro dia Ele ressuscitou, mas presta atenção, eu quero falar com você hoje sobre algo que as pessoas estão presas, mesmo sendo crentes, se não tiverem clareza disso que eu vou falar para você. Pastor, você vai contar uma novidade? Não, eu não tenho novidade, mas a Bíblia já existe há milhares de anos, não existe novidade no que falamos. O que existe talvez é uma revelação que você ainda não teve, né? Você lembra que revelação não é ver o que ninguém nunca viu, revelação é ver como Deus vê. Então às vezes você está vendo a Bíblia de um ângulo, e às vezes você faz uma leitura natural, né? Apenas contextual ali, mas eu quero trazer para você uma percepção, uma revelação de Deus para nós nessa noite. Então morra logo a vida disponível do outro lado. Bom, esse texto de Romanos, tanto o capítulo 5, 6, aliás o livro de Romanos inteiro, o livro de Romanos é considerado o quinto evangelho, né? Nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João, e logo na sequência ali nós temos, depois de Atos, nós temos Romanos. Então o Romanos é considerado o quinto evangelho, porque ele fala muito sobre a salvação pela graça, a salvação mediante a fé e não por obras. E esse é um livro que deixa muito claro qual que é o segredo, né? Você gosta de usar essa palavra? Qual que é o segredo de uma vida cristã bem sucedida? É uma vida cristã na morte, é uma vida cristã que você de fato morre para você e nasce para Cristo. Então hoje eu quero falar com você sobre ressurreição. Então o que vem depois da morte? Se for uma morte produzida por Deus, há ressurreição. Se é uma morte produzida pela sua carne, há pecado, há destruição, há mais morte. Então hoje eu quero falar da morte produzida por Deus, porque é uma morte que do outro lado haverá ressurreição. Essa semana eu acompanho muitos canais de vídeo, né, da minha área, eu trabalho com vídeos, e perguntaram para um rapaz que ele é muito competente no que faz, né? Edita vídeos muito bem, é um profissional muito capacitado, e eu estava vendo uma entrevista dele esses dias, e várias perguntas sobre a área mesmo, a edição, sobre câmeras, sobre iluminação, e perguntaram para ele, pergunta pessoal, perguntaram para ele assim: o que você crê? Você crê no quê? Aí ele falou assim: eu não creio em nada. Aí eu falei: mas você crê na morte? Ele falou: não creio na morte, eu não creio que há vida após a morte, eu creio que depois da morte acabou mesmo, de fato não terá mais nada. Aí quando ele disse isso, me acendeu um negócio aqui na minha cabeça. Eu falei assim: ele acredita que depois da morte não tem mais nada? E aí ele justificou a crença dele, ele falou: olha, como depois da morte não terá mais nada, então o meu papel aqui é desfrutar de tudo o que essa vida me permite viver. Aí eu fiquei pensando: mas que miserável, quer dizer que ele, então a esperança dele se limitará a 60, 70, 80 anos se chegar lá, né? Porque ele acredita que
acabou aqui o período seu físico, né? A vida do cosmo aqui acabou e beleza. Então ele falou, não, vamos aproveitar a vida ao máximo. Você sabe, tem muitas pessoas que acreditam nessa bobagem. Pastor, mas cada um não tem direito de acreditar no que quiser? Tem direito de acreditar no que quiser. E por isso o seu comportamento é regido por aquilo que crê. Mas presta atenção, deixa eu te falar uma coisa. Se você realmente, não você que está me ouvindo, mas se você conhecer uma pessoa que não acredita na vida após a morte, ou seja, que depois da morte natural não há mais nada, eu quero te dizer uma coisa. Essa pessoa, essa crença dela, sabe até quando vai durar? Quando ela estiver à beira da morte. Porque quando ela vir a morte de perto, quando ela estiver numa UTI, quando ela estiver talvez com o assaltante ali com um revólver na cabeça dele, ou ele estiver à beira da morte, ele tiver a morte escancarada na frente dele, você sabe o que ele vai fazer? A quem que ele vai clamar? Dizem que não existe ateu na queda do avião, né? Você quer conhecer um ateu mesmo? Deixa o avião caindo com ele dentro, você vai ver que vai aparecer rapidinho alguém que crê. Então assim, não existe ateu com o avião caindo, porque eu não sei se você já teve alguma experiência, tá bom, alguma experiência do avião caindo, né? Mas irmãos, pelo amor de Deus, o avião caindo é a morte chegando, né? Porque o que sobra depois que o avião cai? Nada, porque vai explodir, vai morrer todo mundo. Então presta atenção, quando nós estamos realmente perto da morte, não tem ateu, não existe ateu. Então eu quero dizer para você, nós não estamos preocupados com a morte, nós estamos preocupados com Jesus, com a vida, com a salvação, e nós estamos salvos. Porém, presta atenção, esse é um ponto resolvido na sua vida. Se você está me acompanhando, eu creio que você já creu em Jesus e já foi salvo. Então a morte natural para você não é uma preocupação, mas hoje eu quero falar de uma outra morte. Essa morte de ir para o inferno, de morrer o corpo físico, isso já é um assunto, ponto pacífico, encerrado na nossa vida. Eu quero falar hoje sobre a morte que ainda é um tabu na vida de muitos cristãos. Qual que é o tabu do ímpio? Projeta para mim, Freitas, por favor. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. O Eclesiastes é um dos livros que muita gente, inclusive os ímpios, gostam de ler, né? Diz assim, Eclesiastes capítulo 9, versículo de número 10. Diz assim: tudo quanto te vier à mão, pode baixar um pouquinho? Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque no além, baixa a caixa aqui para mim, por favor. Na caixa. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque no além, para onde tu vais, ótimo, obrigado. Para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Preste atenção no que está dizendo o texto. A Bíblia está dizendo que tudo que você tiver na mão, faz com toda a sua força. É mais ou menos a crença do rapaz que eu acabei de falar. Por quê? Porque no além, ou seja, quando você morrer, para onde você vai, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então presta atenção, a morte é um tabu para o ímpio, porque o ímpio não sabe lidar com a morte. Nós sabemos, porque quando nós morremos, nós vamos estar com Cristo eternamente, amém? Você pode dizer aí para o seu irmão aí, nós estamos salvos e estaremos com Cristo eternamente, aleluia, aleluia, porque pela graça nós fomos salvos. Então nós não estamos preocupados com essa morte aqui de Eclesiastes, porque essa morte aqui, para quem já foi salvo, já está tudo bem. Mas, presta atenção, nós precisamos entender o que aconteceu, por que a morte entrou na terra. Você sabe, foi por conta do pecado. Então Deus lá atrás, Ele promoveu um projeto, um plano de resgatar o homem através de Jesus. Então Deus já sabia o que ia acontecer com o pecado, portanto Ele já tinha preparado Jesus antes da fundação do mundo. Então vamos acompanhar aqui. A morte, então, irmãos, presta atenção, a morte está no nosso contexto. Todos os dias. É claro que por conta desse coronavírus aí, parece que a morte, o assunto morte está em maior evidência. Mas presta atenção, a morte sempre existiu no nosso meio. Porque no mundo, a morte, só a morte no mundo. Pastor, mas eu estou no meu trabalho, não faço nada de errado. Não é questão de fazer nada de errado. Porque o pecado entrou no mundo, então o pecado, junto com o pecado entrou a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Você já nasceu num ambiente de morte. O seu trabalho, a morte. No ônibus
ônibus tem morte, na rua tem morte. Por que tem morte? Porque nós estamos neste mundo. Então a morte, ela está nos rondando. Mas, presta atenção, por que isso aconteceu? Porque Adão pecou. E Adão pecou, e o que ele morreu? Como é que Adão morreu? Morreu fisicamente? Adão caiu para trás assim, ficou lá caído no jardim? Não. O que aconteceu com Adão? A Bíblia diz que ele morreu espiritualmente. Ele foi lançado fora do ambiente da vida. Qual que era o ambiente de vida que Adão vivia? No jardim do Éden. O jardim do Éden era um ambiente onde Deus estava. E onde Deus está, a morte não pode subsistir. Percebe? Aonde Deus está, a morte não pode coabitar junto. Então quando Adão caiu, Deus teve que expulsar Adão do jardim. E colocou lá os anjos na porta do jardim para falar, não pode entrar, porque aonde tem muita vida, onde tem vida absoluta, a morte não pode estar junto. Então presta atenção, aonde Deus está, a vida está, portanto a morte tem que ir embora. Portanto, isso é importante você saber, por quê? Porque o pecado, ele produziu ambientes de morte. Jesus veio encerrar a morte e começar a vida. Como é que chama, presta atenção, como é que chama o processo de encerramento de morte e início de vida? Pensa aí um pouquinho. Como é que chama na Bíblia o processo de encerramento de morte e começo da vida? Ressurreição. A ressurreição é o que a Bíblia chama do encerramento da morte e do início da vida. Tudo na sua vida, presta atenção, já quero te liberar um ponto aqui. Tudo na sua vida precisa passar pelo processo da morte e da ressurreição. Ah, pastor, mas eu já sou salvo. Amém. Mas o seu casamento já ressuscitou? Não tem mais morte nenhuma no seu casamento? Você não briga mais nunca com a sua esposa? Você não tem nenhuma desavença com ela? Ah, pastor, mas isso é impossível. Sim, é impossível. Por isso, isso conclui o quê? Que há morte ainda no seu casamento. A morte na sua casa. Você cria os seus filhos de maneira plena, assim, não tem problema nenhum, não tem nenhum deles desobedecem, nenhum deles enfrenta você. Se você tem um adolescente na sua casa, você não tem problema com ele com pornografia, com droga. Presta atenção, todos nós estamos ainda neste mundo. Portanto, apesar de sermos salvos já do inferno, na verdade, no final das contas, nós não fomos salvos do inferno, nós fomos salvos de Deus. Nós fomos salvos de cair na mão de Deus no juízo dele. A gente fica preocupado com o diabo, mas na verdade nós fomos salvos de Deus. Porque se Deus julgar o homem, acabou. Então, o que aconteceu? Nós somos julgados em Cristo. Então, quando nós ressuscitamos Jesus, o que aconteceu com você? Você ressuscitou. Você estava morto no império das trevas, diz a Bíblia, mas agora você nasceu uma nova criatura. Mas o seu casamento, o seu dinheiro, o seu negócio, tudo na sua vida precisa passar pela ressurreição. Mas por que isso é importante? Porque Jesus ensinou que não há outro caminho. Não há outro caminho. Para ter vida, precisa haver ressurreição. Presta atenção. Jesus é imortal? Sim, imortal. Ele é imortal, não tem jeito. Não há morte, não pôde detê-lo, diz a Bíblia. Mas ele mesmo sendo imortal, mesmo sendo Deus, o que ele fez? A Bíblia diz que ele desceu da sua glória, abandonou, abriu mão da sua glória, desceu até um nível pior que existia, que foi se vestir da forma humana, até ir à morte e à morte de cruz. O que Jesus ensinou? Que só há vida depois da morte. Não tem vida antes da morte. Depois do pecado, só há vida depois da morte. Antes do pecado não precisava morrer para ter vida. Por quê? Porque a vida subsistia completamente. Mas com o pecado, o que aconteceu? Não tem como ter vida se não houver uma morte. Você está entendendo? Então tudo na nossa vida precisa passar por um processo de ressurreição. Jesus morreu na sexta-feira, diz a Bíblia, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Quando ele ressuscitou, o que ele fez? Ele voltou ao Pai, a Bíblia diz que ele se assentou no trono, e agora ele está à destra de Deus, junto lá com os 24 anciãos, e ele está agora à destra de Deus, dizendo o seguinte: Jesus inaugurou uma nova raça. Qual foi a nova raça que Jesus inaugurou? Ele é primogênito de uma nova raça. Qual é a raça? A raça daqueles que ressuscitaram, os novos na fé. Jesus era o unigênito, mas diz a Bíblia que depois que ele se ressuscitou, ele se tornou o primogênito, o primeiro de muitos. Então, diga para o seu irmão: você faz parte de uma nova raça. Depois da ressurreição, há uma nova raça. Aleluia! Eu sou filho agora. Aleluia! Agora vamos ler comigo. Leia por gentileza Romanos capítulo 5, versículo 12. Estou introduzindo para você entender. Presta atenção que Deus vai mudar a sua história hoje com essa palavra. Romanos capítulo 5, versículo 12 até o 15.
Olha o que diz o versículo, ainda dentro do contexto de Romanos. Romanos, o som ficou muito baixo, os irmãos estão falando aí? Não, a Natália de novo, ajuda ela lá, manda mensagem para ela, Marcos. Romanos capítulo 5, verso 12 diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, olha o que está dizendo aí, só por causa de um a morte entrou, assim também a morte passou a todos. Então não é uma questão de eu acho, eu acredito, eu penso assim, não, está escrito na Bíblia, que a morte entrou através de um, mas afetou a todos. Todos foram afetados, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Então se não tem lei, não tem transgressão, né? Como a lei existe, a lei de Deus existe, então o pecado passa a existir, porque a Bíblia diz que o pecado é revelado pela lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés. Moisés representa a lei, né? Adão, o início da morte, e Moisés, o final da lei, né? Que é onde se estabelece ali os 10 mandamentos. Mesmo sobre ele aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão. Então não importa se você acha que é pecador ou não, a morte está aí. Mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia não é assim o dom gratuito com a ofensa. Agora presta atenção, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Então presta atenção, a morte entrou, não tem conversa, a morte está aí, por causa do pecado. Só há saída da morte se passar por Jesus. Você entendeu? A morte entrou por alguém, Adão. A Bíblia diz que Adão entrou a morte. O segundo Adão é quem? Cristo. Então, por um caminho entra a morte, que afeta todos. Mas quando é que a morte sai? Quando um decide ir para Cristo. Quando você se volta para Cristo, que é a saída da morte. Por que é a saída da morte? Porque quando você se volta para Cristo, o que acontece? Há um processo de ressurreição. Porque você fala: Senhor, eu decido morrer, eu decido entregar a minha vida, o meu casamento, eu decido entregar meus negócios. O que acontece? Jesus olha e falou: opa, tem alguém aqui decidindo entregar a sua vida para mim de novo, então eu vou ressuscitar ele. Porque às vezes a gente só quer ressuscitar, vou morar no céu, aleluia. Morar no céu é muito bom, irmãos, aleluia, glória a Deus. Mas o céu não tem sentido nenhum sem Cristo. Cristo é o centro de tudo. Então quando a gente chegar lá, o que a gente vai ver? Vai ver Cristo. E o que a gente vai encontrar? Irmãos que ressurgiram de todos os lados. Ressurgiram para a vida nova da salvação, mas também ressuscitaram a sua vida com seus filhos, ressuscitaram os seus casamentos, ressuscitaram a sua vida natural. Eu quero te dizer hoje em nome de Jesus, se a morte entrou na sua casa, pela sua vida, através de Cristo, ela vai sair. Amém? Jesus então inaugurou um novo princípio, porque até a vinda de Jesus a morte prevalecia, não tinha saída, irmãos. Se você morresse, era inferno. Aí você tem que crer que Jesus iria vir. Graças a Deus que aqueles que creram que Jesus iria vir, Ele veio e eles serão ressuscitados naquele dia. Mas nós somos muito mais favorecidos, porque agora não existe mais morte que possa prevalecer depois do dia que Ele morreu na cruz. Depois do dia que Ele morreu na cruz, a vida, ela supõe sobre a morte. Amém? Então em nome de Jesus. Pastor, o que você está falando é muito óbvio. Não tão óbvio como você imagina. Vamos avançar. Colossenses capítulo 3, verso 5 diz assim: então a morte para muitos, ela é um problema, para nós é uma solução. Por que a morte é uma solução? Porque a morte promove a ressurreição. Tem pessoas que estão correndo da morte, nós estamos atrás dela. Sabe por que nós estamos atrás dela? Não da morte física, da morte para o nosso eu, da morte do nosso ego, a morte da nossa opinião, a morte do eu acho, a morte do eu sei, a morte do eu aconteço, a morte do eu canto, a morte do eu prego, a morte do eu sei ser marido, a morte do eu sei ser empresário. Você tem que morrer, filho. Se não morrer, não vai ter ressurreição. Morra logo, a vida disponível do outro lado. Olha o que diz Colossenses 3,5. Paulo diz: fazei pois morrer a vossa natureza terrena. O que é a natureza terrena? O que tem na sua natureza terrena? Só coisa boa, dá uma olhada: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza.
Tá feio o negócio, hein? Olha o que diz que há na minha e na sua natureza terrena. Eu vou ler de novo, só coisa boa. Fazei, pois, morrer a vossa natureza. Ou seja, o que Paulo está dizendo? Vai atrás da morte. Onde é que está a morte? Vai atrás dela, porque depois dela vai ter ressurreição. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e o que? A avareza. Presta atenção, olhe para cá. Se você hoje é avarento, se você tem dificuldade de ofertar e dizimar, é porque você não morreu ainda, entende? Todo domingo vem alguém, ou às vezes vem um discipulador, um líder, e fala assim: irmão, e o dízimo? Irmão, e a oferta? Vamos contribuir, e a casa de Deus, e a generosidade. Você resiste. Por que você resiste? Porque você está muito vivo ainda. Como você está muito vivo ainda, o que acontece? Você promove um processo de duplicação de morte. Quanto mais avarento você é, mais morte você atrai, porque você mantém a morte do seu lado. Tinha um filme, eu não lembro agora, mas é Dormindo com a Morte, negócio assim. É um filme de terror, eu não assisti, mas eu lembro que ficou muito famoso. Dormindo com a Morte, alguma coisa assim. Eu vou dizer para você, pelo amor de Deus, a morte, quem é avarento é porque não morreu ainda, não ressuscitou na sua vida financeira. Então presta atenção, quando eu mato a minha vida natural, o Espírito Santo faz surgir um novo homem. Você está aí, você não aguenta mais sua mulher, você não aguenta mais ela, você não aguenta a cara dela, o jeito que ela fala, você está querendo grudar ela na parede. Eu vou dizer para você, é porque tem morte aí. Pastor, mas eu já sou crente, estou com vontade de acabar com a minha mulher. É porque você não morreu. Percebe que o princípio é simples, é básico? E inclusive eu tenho certeza que ao falar aqui você fala: eu já sei, eu já conheço, já sei isso aí, pastor. Passa para a próxima. Qual é o próximo tópico? Não tem próximo tópico. Ou morre ou não há ressurreição. Não tem negociação com Deus. A vida só existe de fato quando antes houver uma morte. Porque entre a morte e a vida, entre a entrega do seu argumento e a palavra de Deus, tem um processo chamado ressurreição. Quanto mais você resiste a Deus, mais morte tem na sua vida. Não tem jeito, não tem jeito. Pastor, eu quero ter um ministério frutífero, célula que rompe. Tem que morrer. Se não morrer, a célula não ressuscita. A célula não ressuscita. Está um líder lá reclamando da célula: célula luta. Morre logo. O problema não é a célula, o problema é que tem morte que ainda não foi tragada pela vida. A ressurreição vem, o dia novo começa. O dia novo começa. Pastor, eu estou cansado de viver a mesma vida. Olha o que está escrito em João capítulo 12, verso 24. A morte agora é lucro para nós, porque a morte agora traz ressurreição. Olha o que diz João 12, 24. Famoso versículo que os irmãos conhecem aqui na videira. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, como é que ele fica? Sozinho. Triste, sozinho. Já viu esses irmãos? Mas se morrer, o que ele dá? Muito fruto. Olha que coisa, olha a chave aqui. Quer dar muito fruto? Morra. Morra. Morra logo. Pastor, eu não concordo. Paciência, vai ficar aí. Não tem, a Bíblia está escrita aqui: se o grão de trigo não morrer, ele vai ficar como? Só. Você já viu aqueles irmãos que ele não para em igreja nenhuma, não para em célula nenhuma, não para em empresa nenhuma, não para em lugar nenhum? Não, eu não me dei bem neste lugar. Não, ele não é que ele se deu bem, ele não quis morrer, entende? Quando você não quer morrer, você só adia o processo do caixão. Você está adiando o processo do caixão, porque em alguma célula você vai ter que morrer. Essa semana eu mandei um vídeo para o Márcio, não sei se eu mandei para os irmãos aqui também, de uma, não sei se era pastora ou o que era, de uma igreja. Ela estava fazendo uma live, e ela falava assim, compartilhei com os irmãos, e ela falava assim: ei, você que está aí acompanhando essa live, eu quero dizer para você que Deus está vendo o seu sofrimento, Deus está vendo a sua prova, mas hoje Deus vai tirar alguém da lista e vai colocar você. Ah, meu irmão, presta atenção, Deus vai tirar alguém da lista para colocar você. Por quê? Porque não cabe os dois. O que ela está querendo dizer? Esses dois irmãos juntos não dá certo. Então, para que você entre no jogo, o outro tem que cair fora.
Pergunta para o seu irmão se o nome dele está na lista. Pergunta para o nome. Pergunta aí, Fabrício, para o Gabriel, se o nome dele está na lista. Quer dizer então que, segundo a profecia poderosa da irmã, se Deus quer me levantar, se Deus quer me usar, se Deus quer me promover no seu reino, Ele tem que acabar com o outro? Ele tem que dar uma bicuda no outro? Não funciona assim. No reino de Deus é o seguinte: levai os fardos pesados uns dos outros, suportai-vos uns aos outros em amor. A Bíblia que eu leio, ela manda você reconciliar, não manda expulsar. A Bíblia que eu e você lemos é uma Bíblia que manda nos perdoarmos uns aos outros. A Bíblia não manda você tirar alguém da lista. Não, Deus vai te levantar. Vai levantar depois que você morrer. Quando você morrer, o que acontece? Aí você levanta de verdade, porque você levanta uma nova pessoa, você ressuscita, você se levanta agora um novo homem, porque você era aquele que dava confusão, brigava com todo mundo, ninguém fala assim comigo, nem meu pai falava assim comigo, é o seguinte, mas aí quando você morre, você fala assim: eu estou aqui para servir. Enquanto você não morre, eu estou aqui para dar ordem. Quando você morre, eu estou aqui para ajudar, para cooperar. Quando você morre, você recebe ressurreição e vida tem disponível do outro lado. Se você não morrer logo, vai perder os seus anos da sua vida esperando alguém liberar a vida sobre você. E o pior, sabe o que acontece? Tem muitas pessoas que ouvem esse tipo de coisa nessas lives por aí e fica vibrando. E ele vibra: fala Deus, fala Jeová. Eu fico imaginando Deus no céu assim, Deus lá sentado no trono, balançando lá no trono, ele falando assim: eu vou tirar um da lista para colocar outro? Irmão, presta atenção, eu tenho duas filhas, a Ana e a Sara. Você acha que quando eu fizer um projeto para elas, eu vou tirar: Sara, por gentileza, sai da lista. Irmãos, pais não fazem isso com seus filhos. Pais querem os filhos juntos, os irmãos. Quão bom e suave que os irmãos vivam em união. É isso que o céu diz. Você quer conviver junto com as pessoas da sua célula? Tem que morrer. Você quer conviver junto com pessoas diferentes de você? Tem que morrer. Você quer levar o seu casamento 20, 30 anos sem ser de aparência? Tem que morrer. Não há vida antes da morte, porque entre a morte e a vida, a ressurreição. Então fala para o seu irmão: morre logo, porque é a vida do outro lado. Aleluia. Aleluia. Nós, irmãos, pregamos a morte. Morte do quê? Do nosso eu, do nosso ego. É o negar-se a si mesmo. Jesus falou: se alguém quiser vir após mim, o que tem que fazer? Negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. Não tem outro caminho. Você quer seguir Jesus? Você tem que fazer como ele fez: se despir da sua glória. Você sabia que todo mundo tem glória? Ou você acha que não tem? Com certeza você tem uma glória pessoal aí. Não, eu sei falar bem. Não, eu sei liderar bem. Isso é tudo glória humana. Tem que morrer, filho. Você não sabe liderar não. Eu não sei pregar não. Tem que morrer. Só haverá vida depois da morte. Porque depois da morte haverá ressurreição. Já estou terminando, mas eu quero dizer mais algumas coisas aqui. Sabe, irmãos, esses dias eu tenho me preocupado com um ponto no meu espírito. O Espírito Santo tem falado comigo. Eu dei um exemplo agora aqui dessa live aí que eu falei. Mas tem pessoas nesse momento doentes emocionalmente, estão morrendo, estão presas no passado. O passado é uma verdadeira sombra na sua vida, porque você não consegue perdoar. O perdão é a chave para a ressurreição. Pastor, eu estou morrendo com essa situação. Pastor, eu estou muito triste. Eu entendo. Quando a gente é ferido, deixado, caluniado, traído, eu entendo. Mas se você não morrer, ou seja, se você não perdoar, você vai continuar levando a morte. Lembra? Por um homem entrou a morte. Por onde é que sai a morte? Pelo segundo Adão. Então, só vai sair a morte se você fizer como Jesus faria:
perdoar. Quem não perdoa, perpetua a morte na sua casa, perpetua a morte nos seus relacionamentos. Pastor, mas o que ele fez é imperdoável. E o que você fez e o que eu fiz com Jesus é o quê? O que nós fizemos com Jesus, que era inocente e continua sendo até a eternidade, o que eu e você fizemos com ele foi muito pior. A Bíblia diz que Deus nos amou quando nós ainda éramos inimigos dele. Isso é vida ressurreta. Sabe, irmãos, eu fico preocupado, porque tem muitos irmãos que estão morrendo hoje. Estão com mágoas antigas, relacionamentos que não são saudáveis. Uma geração que vive de aparência. Casais que brigam, mas vão para a praia para ver se resolve a briga. Não é na praia que resolve a briga. Não é num hotel luxuoso. Não é no resort, num país poderoso. E sabe como é que resolve o casamento? Morrendo. Eu fico preocupado. Essa semana mesmo, amanhã é dia 6, né? 5. Amanhã, terça-feira, eu ia viajar. Já estava com a minha viagem paga, ia para o Nordeste. Aleluia. Fortaleza, e depois eu ia para Natal. Eu não vou viajar mais não. Zedou, né? Você sabe que não dá para viajar agora. Aí fui lá, adiei minha viagem, não sei para quando vou viajar agora, porque tem que esperar as coisas normalizar. Aí eu mandei uma mensagem para minha esposa, eu falei: Débora, ó, vamos ter que adiar um pouquinho. Tá bom. Aleluia. Tá bom? Aleluia. Sabe por que ela falou tá bom? Porque ela já morreu. Entende? Mas tem uma mulher vivinha do outro lado, sabe? Como a nossa viagem tão planejada? Você não tem coragem. Os nossos filhos, pelo menos arruma um outro plano. Eu vou ficar dentro de casa. Aí percebe, aí não tem jeito. Aí você conta uma mulher que está muito viva, você tem que morrer duas vezes. Morrer para ouvir o que ela está falando e morrer para não responder. Então presta atenção, aonde a vida só está no lugar onde há morte. Por quê? Porque quando você morre, ressuscita, uma nova criatura aparece. Ah, pastor, mas só eu tomo a cruz aqui. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Aleluia. Se só você toma a cruz, seja bem-vindo. Porque Jesus, só ele tomou a cruz. Só ele tomou a cruz. E eu vou dizer, ele não precisava tomar não. Mas sabe por que ele desceu lá do céu? Porque só poderia haver vida em você hoje, se ele morresse. Quando o sangue dele verteu da cruz, o que ele estava dizendo para nós em alto bom som? Eu estou resolvendo um problema insolúvel. Porque tinha uma morte que pesava sobre toda a humanidade. Mas eu vou perdoar os homens, utilizando do meu sangue inocente. Aí hoje, como é que você é salvo? Você levanta a mão, crê no coração e confessa com a boca. Você está salvo. Olha que interessante. Questão de segundos, você saiu da morte para a vida. Mas por quê? Porque alguém decidiu morrer. Você quer mudar o seu casamento em segundos? Você quer mudar a sua vida financeira em segundos? Pastor, eu não consigo dar o dízimo. É porque você não morreu ainda. Você ainda acha que o dízimo da antiga aliança. Ontem eu estava respondendo aqui as perguntas dos jovens. A pergunta da corte, se a corte é de Deus, se está na Bíblia, e o dízimo é o recorde. É o recorde. Por quê? Porque as pessoas insistem em argumentar com Deus algo que ela já sabe o que tem que fazer, meu Deus do céu. Mas por que ela não decide? Porque ela não quer morrer, ela não está afim de concordar com Deus. Ela quer concordar com a sociologia, a filosofia, a Rede Globo, mas ele não concorda com a Bíblia. Meu amado, pelo amor de Deus, concorda com a Bíblia hoje, morra de uma vez, porque acredite em mim, se você deixar, se você admitir, se você cair em si, você fala: Deus, eu decido morrer hoje, para que outros tenham vida. Você sabe, se na sua casa, meu amado, você que é marido, pai de família, você quer ver vida na sua casa, não espere a sua mulher morrer não. Pastor, ela tem que morrer porque ela é uma bocuda. Ok. Mas eu acho que tem que morrer primeiro é a gente. Eu e você, que somos os donos da casa. Porque nós somos Cristo na casa. Nós somos o exemplo maior. Sabe, deixa eu te dizer uma coisa, você que é marido, não jogue para sua esposa a conta não. Quem tem que morrer é quem representa Cristo. E quem representa Cristo no casamento é o homem. Pastor, mas ela não vai morrer? Quando ela vê você mortinho, ela vai perder o argumento. Porque agora já não estava conversando com você vivo. Agora você já está morto. Agora você já é um novo homem.
Aleluia. Pastor, o que eu quero fazer então? Morra. Quem não morre, jamais vai ressurgir, vai ressuscitar. Percebe como é tão simples o princípio? Pastor, a minha célula quero multiplicar daqui a 1 ano. Multiplicar em 14 células. Aleluia. Você sabe, quanto mais ressurreição que você quer ver, mais morte tem que haver. Se você não morrer, não haverá vida. Não há vida, amado. Eu quero terminar falando um exemplo. Certo dia, eu estava num evento. Acho que muitos irmãos, talvez aqui lembram disso. Talvez você está me acompanhando, lembra também. Eu estava num evento, acho que era um retiro, alguma coisa assim, da igreja, na videira mesmo. E o tema era o avivamento que nasce da morte. Uma palavra muito conhecida no nosso meio, especialmente ali nos anos 2008, 2009. Essa palavra foi pregada muitas vezes por vários pastores. Mas essa palavra, eu já tinha ouvido ela em outros lugares, mas nesse retiro especificamente eu estava lá. Eu era novo na videira, tinha acabado de chegar. Eu cheguei na videira em 2008. E aí eu lembro que ele pregou e ele falou assim: você quer avivamento? Só vai nascer se alguém morrer. Aí eu falei: puxa, mas por que eu não quero morrer? Por que eu resisto em morrer? Porque na minha cabeça, morrer é prejuízo. Mas a Bíblia diz, segundo o apóstolo Paulo, que o morrer é lucro. Então, por que é lucro? Só que você não consegue ver o lucro hoje. Você só vai ver o lucro quando você passar pela ressurreição. No sábado, quando Jesus estava na tumba, qual que era a visão que muitos tinham? Ah lá, o tonto foi morrer, está preso agora dentro da tumba. É o que as pessoas pensam de nós como igreja, sabia? Ah lá, estão morrendo, estão indo atrás das pessoas, estão indo fazendo cela toda quinta-feira, estão fazendo visita, estão orando, estão fazendo anjo da guarda, faz encontro, paga para ir no encontro, paga na cantina, e serve, e seca o corpo, e faz jejum, e 21 dias, e 40 horas, é morte, isso tudo é morte. Você está matando a sua carne, crucificando o seu ego, os seus prazeres, você está deixando de viajar, você está deixando de fazer X coisa, porque no final da morte haverá ressurreição, meu amado, em nome de Jesus. Eu quero declarar sobre a sua vida, que você hoje vai decidir morrer, para do outro lado ver a sua ressurreição e vida disponível, a vida disponível para o seu casamento, a vida disponível para o seu trabalho. A sua vida financeira está amarrada, sabe por quê? Porque você não morreu ainda, você tem muitos argumentos para dizer o quanto de dízimo você vai dar. Eu não concordo, eu não sei, eu não acho, eu aconteço. Decida logo devolver o seu dízimo. Fala: Deus, eu estou aqui, se é 10%, se é 15%, se é 20%, não importa. O que importa é que tem alguém aqui que morreu, decidiu parar de argumentar para entrar no processo da ressurreição. Do outro lado, sabe o que você vai encontrar? A verdadeira prosperidade. Só é próspero de verdade quem morreu e ressuscitou. Se você ainda acha que é próspero, pastor, eu tenho uma casa, 2 carros, trabalho, ganho bem, e você acha que isso é prosperidade? Você acha que prosperidade é ter as coisas? Não, 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 filho, porque você é escravo delas. Você é escravo do seu carro, você é escravo do seu trabalho. Pastor, por que você está falando que eu sou escravo? Porque se você perder qualquer um deles, a sua semblante cai, porque você serve a eles. Mas uma pessoa que passou pela sua ressurreição, do outro lado, ela está prosperando. E não importa as notícias que venham, ela continua a mesma coisa. Por quê? Porque ela já ressuscitou. Ela não está preocupada se ela está em paz. Por quê? Porque a vida dela está agora em outro patamar, está agora nas regiões celestes, está na vida ressurreta. Então não seja um zumbi, crente zumbi. Ele está andando, mas diante de Deus ele está morto. Por quê? Porque você não ressuscitou ainda. Aliás, dizer uma impressão no meu espírito que eu tive aqui agora. Você sabe, quando Deus olha para nós, Ele vê Cristo. Ok? Ele não vê você, Ele vê Cristo, porque Ele vê o sangue. Então Ele só consegue ver Cristo. Mas como Pai, e Ele sabe, conhece a sua vida, Ele não vai te condenar e não vai te julgar mais, porque você está em Cristo. Mas a Bíblia diz que Ele nos prometeu uma vida abundante. A vida abundante só está disponível para quem morre. Você sabe, os passarinhos, a Bíblia diz que eles não fazem muita coisa, mas eles têm a provisão diária, todos os dias. Mas é só isso que eles têm. Só tem a provisão diária. Por quê? Porque eles não conseguem semear. O passarinho não semeia. O passarinho não semeia. Ele tem tudo já disponível, para que ele vai se preocupar? A comida está ali, está tudo ali. Deus já prometeu para ele:
vai ter comida todos os dias, porque eu sustento os passarinhos. Eu vou dizer para você, você vale mais que os passarinhos, diz a Bíblia. Então qual que é a diferença de você e do passarinho? É que o passarinho já está num padrão de vida. Agora filhos, não. Filhos quer dar abundância de vida. Então ele não quer só dar a comida do dia. Ele quer dar para você e para outros que estão ao seu redor. Ele quer multiplicar em você. Só que só vai acontecer quando você morrer e ressuscitar.